Senhoras e senhores acadêmicos, prezados ouvintes, vamos então hoje ter a segunda palestra do ciclo Rio 250 anos. Antes de apresentar Zuenir Ventura, eu quero corrigir uma omissão da última palestra que eu fiz, que consiste no seguinte: eu mostrei um retrato do Cunhambebe, mas não comentei. Cunhambebe, como todos sabem, era o chefe do Tupinambá, de Angra dos Reis, um gigante, segundo testemunhos históricos, também com um gigante apetite por carne de peró. Mas o que eu queria dizer mesmo é que existe um romance chamado Meu Querido Canibal, escrito pelo também querido acadêmico Antônio Torres, que foi reeditado agora, Querido Canibal, que é exatamente em função do 450 anos, e quem estiver interessado numa leitura agradável e instrutiva sobre os primórdios do Rio de Janeiro, realmente eu recomendo essa obra de nosso confrade. Zuenir Ventura é conhecido de todos como colunista do jornal O Globo, também foi colunista do Jornal do Brasil por muito tempo. Publicou um grande best-seller, que foi 1968, o ano que não terminou, que parece que já vendeu mais de 400 mil exemplares, que faz inveja a todos nós. Mas o convite feito a ele se deve a um outro livro que também teve grande aceitação, que é A Cidade Partida. Este livro, não sei se teve reedição mais recente. Não teve. Recente não. O grande valor desse livro foi escrito em 93, publicado em 94. O grande valor dele é que ele trata de talvez a mais dramática década da história do Rio de Janeiro, que foi a década de 90. Muitos dos senhores aqui ainda não tinham nascido naquela época, principalmente as senhoras, né? Mas, só para recordar, houve arrastões na praia, houve o massacre, chamado Massacre de Vigário Geral, de 93, em que 21 pessoas inocentes foram metralhadas pela polícia, né, policiais encapuzados. Depois houve o massacre também das crianças em frente aqui à Candelária. Realmente era um ano extremamente dramático. Em função disso, inclusive, Zuenir resolveu, que é um ato também naquela época também de coragem, né, passar 10 meses visitando frequentemente a favela de Vigário Geral. O livro é fruto dessa experiência dele no Vigário Geral. Depois, como consequência, também foi criado o Viva Rio, do qual ele e eu também participamos, cuja importância era exatamente reagir a esta onda de violência que dominava a cidade, né, e propor soluções para o problema. De qualquer maneira, o que tem de importante aqui, nesse livro, para esta palestra, é exatamente o título, né? Cidade Partida. Que foi o tema, né, do livro, e é esse o grande tema. Daí não é típico só do Rio de Janeiro, mas cidades que não são homogêneas, cidades que têm dentro de si grandes fissões, né, grandes divisões, e que é um problema que ainda marca a cidade do Rio de Janeiro. Então, para nos falar sobre isso, está aqui, né, o nosso confrade Zuenir, a quem passo a palavra. Muito obrigado, Zé Murilo. Acadêmicas e acadêmicos, ouvintes, querido Zé Murilo, com muita honra e muita atenção que eu ocupo esse lugar aqui, ao lado do Zé Murilo, que é o mineiro que mais conhece o Rio de Janeiro
e ainda por cima eu sou mineiro também, né? Então eu peço muita tolerância para essa minha estreia, né? Aqui. Na verdade, o título foi dado pelo Zé Murilo, e um dia eu vou roubar esse título para um livro, né? Que é Os Rios do Rio, né? Na verdade, vários são os rios, não só do ponto de vista histórico, como geográfico, social, econômico e cultural. Há um rio do Império e outro da República, um rio Zona Norte e um Zona Sul, um pobre e um rico, um do samba e outro do funk, um de Vila Lobos e outro de Noel Rosa, um de Olavo Bilac e outro de Lima Barreto, há o de Machado de Assis e o de João do Rio. São lugares às vezes contrastantes, às vezes convergentes. Há um rio que um dia sonhou em ser Paris e que mais de um século depois queria ser Miami. Vários são os rios. Há o dos cariocas, que adoram falar mal da cidade, mas não admite que os de fora façam o mesmo. Há os que herdaram dos tamoios o asseio corporal, adoram tomar banho todo dia, mas transformam as ruas e as praias em lixeiras. Há os violentos e os cordiais, o que assalta e o que devolve o dinheiro esquecido no táxi. Há os que não permitem que você saia à noite e aos milhões se aglomeram no Réveillon de Copacabana sem incidentes. Há o Rio de Tom Jobim, que dizia que viver aqui era uma merda, mas muito bom. E em Nova York era muito bom, mas uma merda. Há os cariocas que, segundo Adriana Calcanhoto, não gostam de sinal fechado nem de dias nublados, mas são espertos, alegres, bacanas e sacanas. Enfim, o rio ciclotímico, bipolar, que quando não é o melhor do mundo, é o pior. Qualquer arranhão na autoestima produz choque, transtorno narcisista e de personalidade. Apesar de todas as mazelas, o Rio de Janeiro continua sendo nossa musa, de cronistas, poetas, forasteiros, pintores e trovadores que não cansam de exaltar seus encantos mis. Desde pequena, a cidade se acostumou com esse culto e talvez por isso seja tão vaidosa, tão narcisista. Era ainda uma criança quando um de seus admiradores, o todo-poderoso, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, escreveu: tudo é graça o que dela se pode dizer. Até os religiosos dirigiram a ela olhares profanos. É a mais airosa e amena Bahia que há em todo o Brasil, suspirou o padre Anchieta, inteiramente catequizado pela beleza do lugar. Pouco depois, seu colega da Companhia de Jesus, o padre Fernão Cardim, sentiu quase que o mesmo. É coisa fermosíssima e a mais aprazível que há em todo o Brasil. A cidade maravilhosa é o que é, mas também o que parece ser em prosa e verso, através do olhar da sedução e da linguagem da paixão. Não importa que seu nome seja masculino, a ela se atribuem virtudes e vícios femininos, chamando-a de sexy e atraente. Fala-se de sua fauna e flora, de suas serras e enseadas, como se fala de um objeto de desejo. A exemplo das curvas das mulheres cariocas, os acidentes físicos do Rio também estão carregados de sugestões eróticas. Há matas virgens, contornos sensuais, cavidades sinuosas. A Bahia não é apenas uma entrada geográfica, mas uma evocação metafórica de ventre e útero, convidando os que chegam à penetração e ao gozo daquelas sendas reentrâncias e depressões profundas. Por fervor de seus amantes e por merecimento próprio, ela sempre foi admirada. Solar, sensual e espetacular, sempre exibiu, com raro despudor, suas formas e cores. Fez graça para Debré, fez pose para Rugendas e se desmanchou diante das lentas de Augusto Stal, Augusto Malta ou Marc Ferrez. Tentou a todos que carregavam um cavalete ou um tripé, uma máquina ou uma câmera. Poucos espaços físicos exerceram tanto fascínio e excitaram tão ardentemente o olhar dos artistas. Vinícius de Moraes dizia que ser carioca é um estado de espírito. É mais, porque não se trata apenas de alma, mas de corpo e alma. Ama-se essa cidade com todos os sentidos, a começar pelos olhos. O primeiro alumbramento é evidentemente visual, mas depois também sonoro e tátil. A relação com o mar, com a areia e com o sol é um rito sensorial, hedonista, de certa maneira erótico. Segundo ainda Tom Jobim, que deu som a tudo isso, herdamos dos tamoios o gosto pela água, pelo mato, pela música e pela dança.
Onde mais ele poderia ter nascido? Onde poderiam ter surgido a tanga e o fio dental? É significativo que uma cidade que gosta de misturar o sagrado e o profano tenha como protetor o Cristo de braços abertos e como padroeiro São Sebastião crivado de flechas, um santo zen resistindo triunfalmente ao suplício. Os dois compõem um discurso visual que expressa dois estados comuns ao carioca: a generosa hospitalidade oferecida por um e a serenidade demonstrada pelo outro diante da adversidade. Não dá para falar de todos os rios, evidentemente. Só uns que eu sei de ler e ouvi dizer de longe, e outros que conheci de viver e amar. Dos rios que só conheci à distância, o mais fascinante é o da Belle Époque, dos primeiros anos do século XX, pela atualidade de certos aspectos e por ter sido revelado principalmente pelo cronista João do Rio, ou como poderia ser mais propriamente chamado, João dos Rios, já que transitava com a mesma naturalidade entre os salões do Grand Monde e as baiucas e tavernas do Bafon. Frequentava as reuniões privées do jet set, mas também as festas populares e os antros dos vícios. Se a cidade era o pano de fundo ou a tela das crônicas de Machado de Assis, em João do Rio ela, ou melhor, a rua, assume o papel principal, é a protagonista. Eu amo a rua, ele confessou. Não por acaso, seu livro mais importante se chama A Alma Encantadora das Ruas. Uma obra interessantíssima, resultado das observações de um olhar encantado com os novos personagens e as novas relações sociais de um universo às voltas com as mudanças. Os tipos que povoam as ruas dessa bela época se misturam. São intelectuais, escritores, artistas, boêmios, mas também biscateiros, ambulantes, cocheiros, pintores de tabuletas, de paisagens e botequins, vendedores de livros e orações. Já anuncia um fenômeno que seria conhecido mais tarde como cidade partida. Um apartheid social convivendo com uma criativa mistura cultural, em que ontem como hoje a cultura procura unir o que a economia separa. Alguém escreveu que a essência da identidade carioca já estava presente nas linhas críticas e bem-humoradas desse João, que foi o primeiro em muitas coisas, inclusive em usar o fardão ao tomar posse na Academia Brasileira de Letras aos 29 anos de idade. A ele se deve a introdução do hábito das entrevistas, além das crônicas presenciais. O crítico Brito Broca conta que ele subiu o Morro de Santo Antônio pela madrugada com um bando de seresteiros e ia aos presídios entrevistar os sentenciados. Por suas atitudes provocativas, sua vaidosa excentricidade e suas audácias comportamentais, João do Rio sempre atraiu a inveja e a homofobia. Seus desafetos alegavam que ele subia os morros não por interesse jornalístico ou antropológico, mas por causa de sua opção sexual. Não importa o que ele fazia fora do trabalho, o importante é que dizia sempre com uma novidade jornalística, a descoberta de um personagem inédito ou de uma linguagem nova e de costumes desconhecidos da cidade do lado de baixo. Outro exemplo de seu gosto pela novidade, onde estivesse, foi a descoberta de Ipanema, feita por ele, ou melhor, por sua amiga, a bailarina americana Isadora Duncan, a musa do século, como era conhecida, quando aqui esteve em 1916. Numa roda, Isadora exaltava a beleza de uma praia desconhecida, e alguém perguntou, Leme? Não. Copacabana? Também não, era outra. Resolveu então comandar uma expedição noturna até lá, guiada pelo motorista que a servia. Já era mais de meia-noite na noite de inverno e luar, conta o próprio cronista. Como é belo, dizia Isadora em êxtase. Que pena não podermos cear. Como Ipanema não tinha luz elétrica, João do Rio voltou ao bairro um ano depois, num dia de sol, e ficou tão impressionado que escreveu em O País a crônica Praia Maravilhosa, quando a cidade ainda não tinha recebido o mesmo epíteto. Com esse texto, ele estava revelando para o carioca o bairro que é símbolo do Rio hedonista. O artigo não economizou elogios ao bairro e à companhia construtora, responsável pelo loteamento da área. Foram tantos que as más línguas espalharam que o autor recebera 2 terrenos em troca do merchandising. Também disseram
que o propalado flerte com a amiga bailarina, que ele conhecera em Lisboa, não passava de uma julgada para disfarçar seu homossexualismo. Com sua figura volumosa, beiçuda, muito morena, lisa de pelo, como descreveu Gilberto Amado, fico pensando no Suassuna, né, lendo isso, né, do seu antecessor, a homofobia do Gilberto. Né? João do Rio não convencia seus rivais de que poderia conquistar uma das mais deslumbrantes mulheres de sua época, que em sua autobiografia escreveu: quando passeávamos juntos, éramos seguidos pela rapaziada que gritava: viva Isadora, viva João do Rio. Os desafetos não queriam acreditar que ele fosse capaz da proeza, da mesma maneira que costumavam duvidar de seus feitos jornalísticos, como a série de reportagens publicada na Gazeta de Notícias em 1900, e que depois foram reunidas no livro intitulado Religiões do Rio. Diante da enorme repercussão, não faltou quem atribuísse à fantasia do autor o que era comprovada a verdade. João do Rio foi original na vida e na morte. Morreu como viveu na rua, num táxi, a caminho de sua casa em Ipanema. Ao seu enterro compareceram 100.000 pessoas, celebrando a alma do escritor que soube tocar o coração dos leitores, como foi dito na época. Vim morar no Rio na década de 50, isso eu, os anos dourados, na mesma época em que aqui chegou a grande poeta americana Elizabeth Bishop. Foram experiências opostas. Eu amei e ela odiou, pelo menos no início. Tudo tão sujo, tão desorganizado, espantou-se. Como é que eles conseguem viver aqui? É tudo desleixado, corrompido. O Rio me deprime. Com seu olhar estrangeiro, ela fez observações hilárias sobre a nossa terra. Descobriu, por exemplo, que a gente adora se queixar do fígado. Aspas. É o único órgão em funcionamento no Brasil. Ela fazia observações impertinentes, mas muito pertinentes em muitos casos. Né? A elite brasileira deve ter muito, isso ela dizendo, né? A elite brasileira deve ter muito pouca gente, porque todo mundo se conhece. Todos os governantes são parentes de todos os intelectuais. Sobre desfile de escolas de samba, ela diz, é a confusão mais organizada que eu já vi. Sua conclusão inicial foi: o Rio é um cenário para uma cidade maravilhosa, mas não é uma cidade maravilhosa. A frase me irritou ao ouvi-lo pela primeira vez. Talvez porque, em última instância, essa é para nós uma questão aflitiva e recorrente. Somos mesmo uma cidade maravilhosa ou uma inútil paisagem? Quando deixaremos de ser o cenário mais que perfeito de uma realidade imperfeita? Mas, tendo descido aqui para uma escala, Elizabeth acabou permanecendo 15 anos seguidos, até 1966. Depois, mais 7 anos indo e vindo. Por Lota Macedo Soares, ela se apaixonou logo. Pelo Brasil, levou algum tempo, foi seduzida aos poucos, resistindo criticamente. São 2 histórias de amor enternecedoras. No final, ela confessa que esse país e essa cidade, que ela tanto odiou no começo, ajudaram-no a sobreviver. Na verdade, a cidade dos anos 50 já acumulava tensões e conflitos que iriam explodir nas décadas seguintes. Uma visão romântica e nostálgica costuma apresentar esses tempos como uma reconstrução ideal e não como um retrato real. Mas os anos dourados já escondiam seu contrário. Já existiam 2 cidades ou uma cidade partida, mas a convivência amena, a obediência civil, a falta de antagonismo de classe e a despreocupação com os problemas sociais não deixavam perceber que havia um ovo de serpente chocando naquele paraíso. Alguns personagens famosos, como os bandidos Cara de Cavalo e Mineirinho, confirmam o amadorismo da época. Outros já antecipam um profissionalismo moderno ao forjarem certas matrizes de comportamento atual. Está neste caso, o general Amaury Cruel, o criador do Esquadrão da Morte, na polícia. Violência e corrupção não foram invenções suas, nem dos anos dourados. Da mesma forma que a música brasileira não foi invenção das batidas da bossa nova, mas os duplos compassos de corrupção e violência ficarão devendo tanto a esse general do Exército quanto a música ao seu contemporâneo João Gilberto. Estou falando muito depressa? Não.
Estou com medo do tempo, sabe? Coisa de estreante, né? Alguns personagens, bom, já disse, né? Essa tendência a idealizar o passado como uma idade de ouro acompanhou a onda de desencanto da virada do século XX para o século XXI. E muita gente acredita que o melhor do Rio foi dos anos dourados. O conjunto de recordações da época descreve um território edênico por onde se podia caminhar a qualquer hora do Rio, do dia e da noite. João Gilberto e Roberto Menescal, dois jovens compositores, andavam quase todas as noites da Urca Copacabana, conversando e tocando ao violão os primeiros acordes da bossa nova. Fora um ou outro mendigo bêbado, conhecido, dizia Menescal, nada tirava a nossa paz. Outro compositor, Ronaldo Boscoli, ia namorar na praia a musa do movimento, Lara Leão, sem sobressalto. Paulo Franz escreveu sobre esse tempo em seu livro de memórias, O Afeto que se Encerra. Qualquer senhora respeitável nada tinha a temer dos despossuídos, que raramente ousariam assustá-la, ele escreveu. Uma parte da, digamos, cidade oculta já tinha ocupado os morros, mas as favelas de então, mais do que ameaça ou problema, eram vistas de longe como acidentes pitorescos. Quem mora lá no morro já vive pertinho do céu, cantava Erivelto Martins em 1942. Nunca vi por ali uma pessoa pouco afável ou uma pessoa triste, escreveu Stefan Zweig, depois de visitar várias favelas, isso na década de 40. Ele dedicou 35 páginas de Brasil, País do Futuro, ao Rio, e nenhuma vez usou palavras como medo, susto, ameaça ou risco. Aspas, encontramos em todas as pessoas, no engraxate e no aristocrata, a mesma polidez que aqui une harmoniosamente todas as classes sociais. Fecha aspas. Muito dessa visão de quem, fugindo do Holocausto, só tinha olhos para o paraíso, ainda permanecia nos anos 50. Moças de famílias ricas da Zona Sul se orgulhavam de serem professoras nos subúrbios. Elas acordam cedo e trabalham duro em todas as escolas primárias, dizia a revista Manchete. Levantavam-se às 5 para estarem às 7 no subúrbio, muitas vezes levando livros, cadernos, lápis e merenda comprados com seu próprio dinheiro. Existia, claro, o pau de arara, o pobre, o personagem do morro, resumia França, mas em quantidades muito menores e não invasivas. As ruas da Zona Sul eram nossas, da classe média e acima, conclusão dele. Além de dominar as ruas, a classe média lançou também a moda de subir o morro para se divertir. Na Mangueira, podia encontrar, sem saber direito quem era, um mulato compositor. Era Cartola, de quem o maestro Leopoldo Stokowski já havia gravado o samba Quem Me Vê Sorrindo. Havia, porém, quem já se preocupasse com a violência na cidade. O jurista Nelson Gria já se declarava alarmado com a ascensão do termômetro da criminalidade violenta. As estatísticas revelavam um aumento de 40% entre os anos de 1946 e 49. Se no ano passado matou-se um homem a cada 29 horas, no ano em curso tem ocorrido um homicídio a cada 24 horas, dizia o jurista. O que mais o chocava eram os pormenores de perversidade. Diante do que chamava de maré montante, ele pedia a pena de morte, apesar de ter sido sempre contra. Entre os anos 50 e 60, houve um fenômeno curioso. O fascínio que famosos bandidos, como Mineirinho e Cara de Cavalo, exerceram em artistas e intelectuais. A morte do primeiro sensibilizou Clarice Lispector e José Carlos Oliveira, o Carlinhos. Clarice escreveu na sofisticada revista Senhor uma sentida crônica. Aspas, suponho que em mim que devo procurar porque está doendo a morte de um facínora e por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o Mineirinho do que seus crimes. E descreve o que sentiu a cada tiro. O 13º me assassina porque eu sou outro, porque eu quero ser o outro. Carlinhos Oliveira fez-lhe também um comovido necrológio, considerando-o a personificação da rebeldia.
aspas, assaltava bem, matava com perícia, amotinava presídios e se punha em fuga com extrema facilidade. O cronista não escondia uma simpatia por um bandido que arriscava a vida por um ideal de querer ser livre para ser criminoso, o louco, tudo em aspas. Né? Aquela execução despertou no cronista sombrias reflexões. Fico eu agora pensando, ele dizia, em inumeráveis adolescentes que amadurecem no mesmo cenário ignominioso que produziu o Mineirinho e me pergunto, onde anda agora o espírito de rebeldia? Mineirinho morreu em 1963, executado pelo Esquadrão da Morte com 13 tiros de metralhadora. Aspas, atira logo, estão matando um homem, disse quando se viu encurralado debaixo de um ônibus sem defesa. Já Cara de Cavalo era um bandido chinfrim. Ladrão, não gostava de roubar. Diariamente pegava um táxi, sentava-se atrás acompanhado de uma das amantes, em geral Lair Dias da Silva, e percorria os pontos de jogo do bicho de Vila Isabel e arredores. Não saía do carro, parava, Lair descia e recolhia o pagamento compulsório do dia. Ele ficava esperando. Levava a vida que um bandido preguiçoso pedira a Deus. Assim ele viveu entre 1958 e 64, quando morreu como o inimigo público número 1 da cidade. Primitivo foi um mito bem ao gosto dos anos dourados. Assustava mais pela fama do que pelos feitos. Um de seus grandes amigos, o artista plástico Hélio Oiticica, não se conformava com essa representação. O que me deixava perplexo, ele contava, era o contraste entre o que eu conhecia dele como amigo e a imagem feita pela sociedade. Um ano depois de sua morte, Oiticica imortalizou-o numa obra famosa, Homenagem à Cara de Cavalo. É um bólide, ou seja, uma caixa envolta por uma tela e cujas paredes internas estão cobertas com 4 reproduções das fotos oficiais do bandido assassinado, estirado no chão, perfurado de bala, com os braços estendidos em forma de cruz. No fundo da caixa, um saco com pigmento vermelho aparece escrito numa lápide: aqui está e aqui ficará. Contemplai o seu silêncio heróico. Em 1968, Oiticica fez outra homenagem à Cara de Cavalo. A bandeira poema Seja Marginal, Seja Herói. Se o bólide foi parar no valioso acervo do colecionador Gilberto Chateaubriand, a bandeira virou emblema do tropicalismo e estandarte da facção mais radical da geração de 68. Assim, Cara de Cavalo acabou contribuindo mais para o acervo da arte contemporânea do que para a história da criminalidade carioca. Em toda a segunda metade do século XX, o Rio foi agitado por movimentos políticos. Aliás, o Brasil todo. Mas o Rio acabou protagonizando os principais eventos do período. Depois dos anos dourados, vieram os anos rebeldes, do golpe militar de 64 e do golpe dentro do golpe de 1968. Foi aqui, no dia 13 de março, no comício da Central, que João Goulart anunciou medidas como a reforma agrária, vistas como comunistas na época, e assim reforçando o pretexto para o golpe. Foi aqui também que, no dia 25 de março, se deu a rebelião dos marinheiros. Mais tarde, em 68, o Rio foi o cenário para a lendária passeata dos 100 mil e para a assinatura do famigerado AI-5, que fez baixar sobre o país as trevas. Em seguida vieram os anos 70, os anos de chumbo, da repressão, da censura e da tortura do governo Médici, o mais brutal de toda a ditadura. Foi quando também bandidos comuns, convivendo na Ilha Grande com presos políticos, aprenderam a se organizar e a pôr em prática depois, nos assaltos a banco, os ensinamentos da guerrilha. Assim, teria se formado a principal facção do crime organizado, o Comando Vermelho. Os anos 80 e os 90 acumularam os efeitos dos baques sofridos pelo Rio. Primeiro, pela transferência da capital para Brasília. Sem as generosas verbas federais que a tornavam um centro de prestação de serviço e de intensa vida política e cultural, a Bela Cap foi se esvaindo. Outro golpe foi com a fusão. Sem aumentar seu orçamento, a cidade teve que compartilhar os escassos recursos com o empobrecido Estado fluminense.
Para agravar a situação da chamada década perdida, o Rio tornou-se refém do crime organizado, comandado pelo tráfico de drogas. Deixa eu polir alguma coisa. Tráfico de drogas. O economista Roberto Campos descreveu na época o ciclo vicioso. O desemprego provoca a marginalidade. Marginalidade gera violência. A violência afasta investidores e agrava o desemprego. E o desemprego fomenta a marginalidade. Os investidores nacionais vivem sob a ameaça do sequestro ou têm de pagar tributo a traficantes e pseudo-sindicalistas para diminuição de roubos. Na paisagem medieval, os morros eram ocupados por templos, tudo isso ele que diz. Por templos, mosteiros e castelos. Os morros do Rio hoje se tornaram fortalezas do crime, onde pequenos comerciantes têm de pagar pedágio para continuarem no negócio. E uma população pobre e honesta tem de se submeter às ordenanças dos criminosos que controlam o direito de ir e vir. Para mostrar o esvaziamento da cidade, ele citava a fuga dos investidores e dos turistas. Em 1984, o Rio recebeu 623 mil turistas. 5 anos depois, apenas 471 mil, numa época de crescimento explosivo do turismo mundial. Perderam a sua condição de capital política para Brasília, perdeu a gala de capital financeira para São Paulo, a de cartão postal turístico para o Nordeste e a de grande porto comercial para Vitória, onde os custos portuários são mais baixos. A Bela Cap é uma órfã a ser resgatada e não uma pérola a ser invejada, ele conclui. Faltou dizer, nessa análise, que a crise econômica e social foi agravada por uma política de segregação praticada durante toda a história do Rio. A cidade modernizou-se, civilizou-se, como se viu, expulsando para os morros e periferias seus cidadãos ditos de segunda classe. E isso foi um desastre não apenas moral e humanitário, mas também do ponto de vista da eficácia. O seu principal produto, o apartheid social, tem o mesmo futuro que o apartheid racial em outros lugares. A fantasia da solução final, a remoção e o extermínio, revelou-se igualmente desastrosa, por iníqua e impraticável. No fim do século XIX, havia apenas uma favela no Rio. Hoje há mais de 700. Fracassou, enfim, o sonho de expulsão dos bárbaros, no sentido em que os romanos davam aos que moravam fora das fronteiras e não falavam a mesma língua. Eles estão chegando, ou já chegaram com suas vanguardas armadas, audazes e cruéis. Ao empurrarem as classes perigosas, chamadas perigosas, para os espaços de baixo valor imobiliário, as classes dirigentes não perceberam que as estavam colocando numa situação privilegiada em caso de confronto. Como nem os bárbaros do século V tiveram para derrubar o Império Romano. Os nossos bárbaros estão dentro das muralhas e suas tropas detêm as mais modernas armas e a melhor posição de tiro. Enquanto dos morros só se ouviam os sons do samba, parecia não haver problema. O problema foi quando os sons passaram a ser de tiros. Não se trata de uma guerra civil, como às vezes se pensa, mas de uma guerra pós-moderna, econômica, que depende das artes bélicas, mas também das leis do mercado, também e sobretudo. É um tipo de comércio, por isso não há solução mágica à vista. Sabe-se que é preciso destruir essas vanguardas, os que praticam barbaridades, os traficantes de drogas, numa operação de força implacável. Exterminá-los, porém, talvez seja mais fácil do que desmontar o circuito econômico que os sustenta e cujas pontas a produção e o consumo não estão nas favelas. Como se fosse uma espécie de síndrome fino-secular, a virada do século XIX para o século XXI repetiu, de certa maneira, a passagem anterior do XIX para o XX, atualizando-a. Nos derradeiros anos do século passado, o tráfico de drogas mudou de escala, passou a apelar para ações terroristas, cometendo atentados a bombas, incendiando ônibus, ampliou seus limites, estendeu seus domínios, rompeu com antigos laços de solidariedade que mantinha com as comunidades, perdeu o respeito às instituições, declarou guerra à polícia e passou a manipular
a população das favelas nas batalhas do asfalto. Está tudo dominado, como eles diziam. Por outro lado, a chamada banda podre da polícia se associava aos bandidos para extorquí-los. Isso ficou bem visível em 1993, quando as chacinas de 8 meninos de rua na Candelária e 21 moradores de Vigário Geral, como já foi dito pelo Zé Murilo, as duas executadas por policiais, se transformaram em marcos da violência dos anos 90. De um dia para o outro, famosos símbolos do Rio, como garotas de biquíni e fio dental, deram lugar a 2 anticartões postais que correram o mundo. Meninos com o rosto coberto por cobertores pobres para não serem identificados e 21 caixões estirados na rua da favela com os corpos das vítimas da chacina. O Rio chegara ao fundo do poço. Como que seguindo uma trajetória pendular, aqui uma fase ruim se segue uma melhor, o Rio do século XXI começou com planos de se revitalizar para as festas, de que tanto gosta. Queria se embelezar para as comemorações de 450 anos e para a realização das Olimpíadas. Além da ampliação do metrô e da criação de novos veículos de transporte público, ele resolveu, 100 anos depois das obras portuárias de 1900, estender-se na mesma direção, fazendo do ambicioso projeto Porto Maravilha quase uma outra cidade de 5 milhões de metros quadrados. Era uma resposta à nossa marcha para o oeste, a que fez da Barra da Tijuca, com a sua sociedade emergente, a nossa Miami, pela mimetização da arquitetura e do estilo de vida. Para restaurar a autoestima do carioca, porém, a maior contribuição talvez tenha sido a inauguração das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, que são um dos mais importantes programas de segurança pública realizados no Brasil nas últimas décadas. Implantado pelo secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, no fim de 2008, e elaborado segundo os princípios da polícia de proximidade, tem como estratégia a parceria entre os governos municipal, estadual e federal e diferentes setores da sociedade. O objetivo é a retomada permanente das comunidades dominadas pelo tráfico e sua pacificação, que tem ainda um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico das áreas ocupadas, potencializando a entrada de serviços públicos, infraestrutura, ações sociais. Como disse seu criador, Mariano Beltrame, a UPP não é um projeto de segurança, é uma política de Estado, de valorização da vida e de geração de esperança para o povo carioca e fluminense. A primeira comunidade a receber uma UPP foi a Santa Marta. E aqui uma correção, porque o Zé Murilo está dizendo o seguinte, essa coisa de dizer que Santa Marta é o nome daquele morro, está completamente errado. Na verdade, é Dona Marta, né? Mas hoje até está oficializado como Santa Marta, e eu estou usando Santa Marta. Correção feita, Dona Marta, né? Então, a primeira comunidade a receber uma UPP foi o Dona Marta. E os resultados, quase 7 anos depois, foram resumidos pelo presidente da Associação dos Moradores, Zé Mário, assim. A principal conquista da pacificação é o acesso à educação e à cultura. Na comunidade, há uma indústria do conhecimento, uma biblioteca com cerca de 2.000 livros e 9 computadores com acesso gratuito à internet. A eficácia da pacificação se reflete em outro importante índice. Desde o início do processo, não há homicídio naquele morro. As conquistas iniciais das UPPs provocaram uma euforia generalizada, como se de repente elas fossem realizar o milagre da pacificação da cidade partida. Com o tempo, no entanto, foram aparecendo as fragilidades e os problemas, como desvios de conduta das tropas, violência policial, morte de homens em serviço e de moradores inocentes, culminando com ataques às sedes das unidades. Ao realizar agora o balanço dos 7 primeiros anos, o secretário Beltrame diz que faria pouca coisa diferente, mas que a consolidação do programa está sendo dificultada pelos que perderam o terreno, ou seja, pelos traficantes. Ele acredita que a droga não vai acabar nem o crime. Aliás, ele nunca prometeu acabar com isso. Prometeu acabar com a guerra. Mas ele acha que o que pode terminar é um império que exercia o poder executivo, legislativo e judiciário desses lugares, dentro desses lugares.
Os dados, de fato, indicam que houve redução dos índices de criminalidade nas áreas ocupadas pelos UPPs. Ainda ontem, o secretário de Segurança revelou uma queda de 80%, na verdade, o Instituto de Segurança revelou uma queda de 85% nos homicídios decorrentes da ação policial, acompanhando uma tendência geral de redução da chamada letalidade violenta. O problema é que a reação dos bandidos, como a do fim da semana passada, agora, em Santa Teresa, deixando 6 mortos, dá a impressão de que estamos perdendo a guerra pela paz. Como na medida da temperatura, a sensação térmica é sempre maior do que o que os termômetros registram. Assim eu sinto, assim é. Essa violência subjetiva, feita de sensações, acaba sendo também muito desgastante. O cidadão que sai de casa achando que vai ser assaltado, ainda que não seja, sofre o estresse da expectativa e do medo. Eu acho que estamos vivendo um pouco essa situação que vivíamos já há alguns anos atrás. O desfecho do projeto de pacificação é fazer com que deixamos de ser o rio da violência, seja da realidade, seja da percepção. Se nessa exposição dei tanta importância à violência, é porque ela talvez seja a causa do maior mal-estar do nosso processo civilizatório urbano. É isso. Acabei antes, né? Zé Murilo está me repreendendo porque eu acabei antes. Acho que eu corri. Coisa de estreante, não? Podia ter falado mais um pouquinho para a gente. Podia ter falado da experiência de Gagueira. Muito obrigado pela sua palestra aqui, né, que atendeu, né, o que lhe foi pedido, e mostrar, né, de alguma maneira, modificações, mas, de algum modo, uma certa persistência das fraturas da cidade do Rio. Eu acho que, naturalmente, qualquer cidade tem isso, né? Não vai se encontrar cidade alguma que seja homogênea. O caso do Rio talvez seja um pouco mais dramático pela própria geografia também, né? A geografia do Rio. Quer dizer, sobretudo, quando o Rio estava limitado ao centro, como mostrei da vez passada, havia talvez uma convivência muito maior entre elite e povo, porque eles todos estavam mais ou menos geograficamente próximos. Depois, né, dos túneis, como mencionei, quer dizer, a criação, depois de Copacabana, Ipanema, etc., criou-se realmente uma fratura maior entre classe média e a população mais pobre, que não só saiu dos morros, mas também foi afastada para as periferias da cidade, zona oeste, zona norte, zona oeste, né, do Rio. Então, eu creio que isso talvez ainda continua sendo um dos problemas centrais da cidade. Há uma revista francesa de turismo, né, para intelectuais que, né, publicou um volume chamado A Beleza do Diabo, né? E é um pouco, né, o que o Rio representa. De um lado, uma beleza extraordinária, natureza, também já na parte da paisagem, e, de outro lado, a persistência desse tipo de fratura social. O que Zueni me parece um pouco pessimista em relação à solução desse problema. O que acho é que talvez realmente seja uma utopia pensar que o Rio possa resolver isso, como acho que nenhuma... quem resolve isso são só as cidades coloniais de Minas, Tiradentes, Ouro Preto, que tem 1.000 habitantes, né, 2.000 habitantes, que não tem tanta fratura social. Mas, por exemplo, Zuenir, quando a gente presta... Eu acho que realmente um fator fundamental nesta guinada que você apontou e que é real, como das outras vezes do Rio, veio um pouco de fora, que foram as Olimpíadas, né? Eu desconfio seriamente que, se a gente pega o mapa, coloca no mapa as UPPs, é um cordão sanitário em torno da parte da cidade que vai receber, né, os Jogos das Olimpíadas. E a política, quer dizer, Beltrame faz um grande trabalho, mas a política de ocupar UPPs é empurrar, né, os traficantes para outras áreas. Não sei se isso é viável para toda
para toda a cidade e muito menos também para a Baixada Fluminense. Enfim, temos, né, um problema social sério. De outro lado, há uma... eu não acredito em identidade carioca, eu acho que não é identidade de lugar nenhum, porque há essas diversificações, mas há um certo elemento, acho, na cultura do Rio de Janeiro, que tende a... que se revelou em 93, quando houve essa crise, né? Que houve realmente uma... Pessoas de vários, o Viva Rio, por exemplo, exemplo disso, pessoas, né, banqueiros, jornalistas... Donos de jornais. Industriais, né? Donos de jornais, banqueiros, industriais, intelectuais, favelados, operários, todos se juntaram para discutir, né, os problemas e fazer propostas, né, de solução para os problemas. Mas, eu sou otimista em relação, por exemplo, a esse projeto das UPPs, está entendendo? O problema das UPPs é que realmente criaram de saída, quer dizer, aquela euforia, né, como se fosse. E o próprio secretário, que é uma pessoa muito lúcida, né, ele sempre dizia o seguinte: olha, isso é o começo, a retomada dos territórios é um ponto de partida, é o primeiro passo. Mas, na verdade, o Estado tem que entrar tudo. Quer dizer, com as outras secretarias, quer dizer, tem que haver uma invasão de cidadania também. Não é assim não é um problema policial, dizer, não é a polícia que vai resolver o problema das favelas. E aí tem essa coisa ciclotímica, né? Quer dizer, aí no momento em que acontece, como eu até escrevo amanhã sobre isso, o problema, por exemplo, né, de Santa Teresa, aí baixa a depressão, né? Mas está tudo perdido, está tudo dominado, né? Quer dizer, tem essa coisa de altos e baixos, mas ele sempre adverte: olha, isso é a longo prazo, não vai resolver, como parecia no caso do Dona Marta. O caso da Dona Marta é um caso extraordinário, porque também é uma favela menor. Quer dizer, não há homicídio, pelo menos o presidente da Associação de Moradores, que não há homicídio desde 2008. Quer dizer, isso é uma coisa impressionante, né? Agora, em compensação, no Morro do Alemão, por exemplo, aconteceu uma coisa terrível, que é o seguinte: lá houve para lá uma invasão de cidadania, tá entendendo? Eles fizeram a Vila Olímpica, levaram vários projetos, tem 17 ONGs, tem a prefeitura, tem o governo federal, tem o governo com cursos, sabe, de aperfeiçoamento, com escolas, com uma piscina que foi, enfim, na época enfim, até o campeão americano veio para inaugurar e tal. E, na verdade, assim, está paralisada por pelo medo dos alunos, quer dizer, a escola que tinha 3 mil alunos tem hoje 500, tá entendendo? E por medo dos tiroteios. Então, não só os alunos, né, enfim, como os próprios patrocinadores. Então, é um momento assim, complicado, é realmente difícil. Mas aliás, porque como sou careca, eu sou otimista também, a longo prazo. Tá? Agora, mas é a longo prazo, quer dizer, eu acho que esse Rio vai ser para a Alice e para o Eric, não para mim. Né? Falar no longo prazo, no seu livro, na introdução, você diz: o resultado dessa política foi a cidade partida. Juntá-la talvez seja tarefa para o próximo século. Isso foi escrito no século passado, mas pode se manter talvez aqui. Para o outro século. Joeni, muito obrigado pela sua palestra. Próximas atividades. No dia 19 de maio, terça-feira, 17h30, a terceira palestra desse ciclo, pela professora socióloga Maria Alice Rezende de Carvalho, O Rio e o Brasil, Imagens e Estereótipos. E dia 14 de maio, quarta-feira, às 12h30, música MPB na ABL, Rio à Noite, 450 anos de sedução, com Miele e Leni de Andrade. Dia 15 de maio, quinta-feira, às 17h30, mesa e lançamento de Visões da Obra de Hélio Jaguaribe, organizada pelo embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, com a participação dos acadêmicos Geraldo Holanda Cavalcante, Cândido Mendes, Celso Laffer e de Sérgio Eduardo Moreira Lima. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.